Você não tem receio, Matheus, de chegar na Câmara como um radical de direita, não? Mas o que seria um radical de direita? Aumento do imposto, vou votar diametralmente contra. Aumento do privilégio, vou votar contra. Coisas que vão fora, que são longe completamente do que eu acredito, entendi. Eu vou votar com princípios. A gente só não pode confundir concessão com conchavo. Eu estou para fazer concessões, para fazer conchavo eu não estou não. É uma questão de opinião. E ela, como vereadora ou como cidadã também, ela tem o direito de ter. Não, tem um direito. Como você tem o teu também, mesmo sendo de direita, né? Então, tem um direito, mas assim, a opinião, cada um pode ter a sua, mas fatos ninguém pode ter os seus. Um movimento muito de contestação dos políticos tradicionais e de provocação mesmo, né? No início mesmo do movimento, o movimento ganhou visibilidade por conta da provocação. E essa provocação, em alguns momentos, leva à ideia de um certo extremismo, de certo radicalismo. A direita, nos seus diversos tons, saiu vitoriosa das eleições municipais deste ano. No Brasil inteiro, isto é fato. Um dos vitoriosos na eleição de Natal é o ativista Matheus Faustino, ligado ao Movimento Brasil Livre, o MBL, que conquistou uma cadeira na Câmara Municipal de Natal. Matheus Faustino quer se firmar como uma das referências da direita na capital. Ele é nosso convidado hoje. Bom dia. Já vou chamar de vereador, que está perto da posse, e é uma questão só de prática, de referência. Bom dia, vereador. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Kátia. Bom dia, Pedro. Bom dia também, ouvinte da Mix. Muito obrigado pela oportunidade de estar participando aqui do programa. Por muitas vezes eu não consegui, até mesmo antes da eleição, antes da campanha, eu já fazia um trabalho de ativismo político aqui em Natal, mas até então não tinha muitos convites de rádio, programa de TV e etc. E agora, depois de eleito, ter essa oportunidade de estar conversando com a população. Agora não vai faltar. Mas assim, a primeira pergunta, quem é Matheus Faustino? Que tipo de ativismo você se dedica? Explica pra gente, se apresenta para o nosso ouvinte. Eu costumo falar que eu não sou político, eu sou um cara comum fazendo política, até porque a minha intenção para entrar na política foi algo muito em torno disso. É muito mais uma motivação de senso de missão do que qualquer outra coisa. Não tenho um padrinho político, não fiz parte de nenhum grupo político específico aqui para essas eleições. Basicamente eu consegui conquistar o voto natalense através do discurso e através do exemplo, pelo que eu vinha fazendo. Tá, portanto, você fez parte de uma campanha de um partido tradicional, que é o União Brasil, e inclusive fez até o prefeito de Natal, que é o prefeito eleito Paulinho Freire. Mesmo assim você se considera um político independente desses grupos. Então aqui o pessoal não está muito acostumado com o meu tipo de atuação, mas por exemplo, eu sou do União Brasil, mas se você encontrar uma foto minha em campanha do primeiro turno, você não vai encontrar fazendo na majoritária junto com todo mundo. Eu fiz minha campanha mais de maneira independente, e uma das coisas que eu acordei com o Paulinho, isso eu tenho respeito ao Paulinho, que ele garantiu independência para mim dentro do partido, que me fez conseguir fazer uma campanha nos moldes que eu queria fazer. Como eu falei, eu sou um cidadão comum fazendo política, eu acredito ser dessa maneira, e eu nunca tinha votado na minha vida. A primeira vez que eu votei foi agora, e não é por questão que eu me acho, essas coisas, é porque realmente eu sempre via a política entrando e saindo, nada mudando na realidade da minha rua, na realidade da minha cidade, e isso me fazia acreditar que a política para nada funcionava, apenas para os políticos servir os seus próprios privilégios e alimentar os privilégios também de seus amigos. Eu comecei a trazer um discurso de que as pessoas vivem um absurdo aqui no Rio Grande do Norte, as pessoas aceitaram viver isso, e parte dos problemas são relacionados a isso, e isso é um problema endêmico, talvez a gente fale do Nordeste. Por que isso acontece? Porque as pessoas não sabem exercer cidadania. Meu principal projeto ele foi pautado nisso, que é o Jovem Fiscalizador, que é basicamente ensinar crianças de 8º e 9º ano como fiscalizar o poder público a partir da base, né? Porque se a gente trabalha a base, o cidadão, ele já sai formado do ensino fundamental, sabendo fiscalizar uma prefeitura, sabendo fiscalizar uma Câmara Municipal, sabendo fiscalizar o Legislativo, ele com certeza vai conseguir exercer cidadania, e problemas muito básicos da sua rua, do seu bairro, ele mesmo vai conseguir solucionar. Matheus, mas no plenário a história é mais diferente, né? Essa independência não é tão eficaz, digamos assim, na hora de aprovar projetos, enfim. Como é que você espera que vá ser isso quando você estiver lá dentro da Câmara, essa sua independência? Então, eu tenho um diálogo aberto com alguns vereadores, também tenho um diálogo aberto com o Paulinho, pretendo ter um diálogo aberto também com o presidente da Câmara. A gente só não pode confundir concessão com conchavo. Eu estou para fazer concessões, para fazer conchavo eu não estou não. Tanto que eu já deixei claro, público e notório isso, que eu não vou ter cargos na prefeitura, eu não vou ter cargos na presidência da Câmara. Isso para manter, de certa maneira, a minha independência dentro do meu voto, dentro do que eu acredito, dentro dos meus princípios. Então, eu vejo que eu poderia ir para o outro lado, que é o lado que vou brigar com todo mundo, vou me isolar, mas não é isso que eu quero fazer, até porque eu estou recebendo dinheiro público e eu quero ser produtivo dentro da Câmara. Ou seja, vai ter situações que você talvez vote contra as propostas do prefeito eleito Paulinho Freire. É isso que você quer dizer. Vai ter momentos de convergência,
Mas se houver situações que você tenha que votar contra, se você achar, se for opinião sua, vai votar contra, isso. Então, eu já conversei com o Paulinho Freire, eu tendo a acreditar que nós temos mais pautas que convergem do que divergem. Agora sim, aumento do imposto, vou votar diametralmente contra. Aumento do privilégio, vou votar contra. Coisas que vão fora, que são longe completamente do que eu acredito, Entendi. eu vou votar com princípios. Ô Matheus, o episódio no aeroporto com a Gleisi Hoffmann e com o Mineiro, você acredita que aquilo ali impulsionou a tua candidatura? Assim, de certa maneira deu um pouco mais de notoriedade, mas como eu falei pra vocês, eu já era uma figura muito ativa nas redes e aqui em Natal, antes mesmo desse caso acontecer. O fato é que, antes disso acontecer, eu já tinha 290 mil seguidores no Instagram, tinha 200 mil inscritos no YouTube, tinha uma conta de 100 mil seguidores no TikTok que caiu, agora eu tô com outra. E o fato que aconteceu, eu não gosto nem com o Mineiro. O Mineiro é porque ele é a figura daqui do Rio Grande do Norte e foi o nome que foi mais comentado, mas eu diria com a Gleisi Hoffmann, porque o vídeo todo, a minha interação é com a Gleisi Hoffmann, não é em nenhum momento com o Mineiro. Só que ele faz aquela fatídica cena de agredir meu cameraman e aí fica reconhecido como um deputado agressor, enfim, eu representei ele me representou. Ele chegou a lhe derrubar, né, no movimento. Na verdade não fui eu, não, ele derrubou meu cameraman. Eu achei engraçado, eu achava que era você ali na queda. Não. Ali Se tivesse me derrubado, não tinha nada ruim pra ele. Quer dizer, ali foi o cinegrafista dele. Não. É seu, que diga. Exatamente. O cinegrafista seu, né? Agora, diante do que houve, o que é que você espera em termos de convivência com seus pares da esquerda? Você que é um político jovem da direita. Como é que você pretende encarar essa convivência no plenário da Câmara Municipal de Natal? A convivência é civilizada, né? Não posso ter algo fora da civilidade. Mas o que acontece é que eu tenho que acreditar que a gente só vai divergir dentro da Câmara Municipal de Natal. Sim. Porque tudo que eles acreditam, eu acredito exatamente o oposto. E eu vejo assim, por exemplo, a Brisa, ela tem um pensamento muito radicalizado, pouco parte também de um pensamento que a Natália já trouxe também na campanha para a prefeitura, só que ela conseguiu trazer uma roupagem nova para poder ter uma aceitação maior, assim como o Boulos fez em São Paulo, mas dentro da civilidade e tudo. Agora sim, pautas em plenário, se for partir para lacração, a gente vai para os argumentos e a gente vê que é você melhor. considera lacração? Lacração é a gente fazer política baseadas em o que eu acho ou o que minha ideologia diz que tem que ser feito e fecho meus olhos para tudo isso. Quando você não discute evidências, dados e etc. Então, quando a gente parte para esse tipo de atuação legislativa e não observar o que realmente acontece de certo no mundo, que acontece que dá certo em evidências, aí eu acho que isso é mais lacração do que necessariamente a atividade parlamentar. Você não tem receio, Matheus, de chegar na Câmara como um radical de direita, não? Mas o que seria um radical de direita? O oposto da esquerda. Você acabou de citar a Brisa, né? Pela forma que ela age, pela forma que ela atua. Você chegar, se isolar também, levar para o lado do radicalismo? Então, na verdade, eu não vejo radicalismo nisso. Eu discordo diametralmente dela. Acho que o radical, na verdade, não existe uma linha também clara do que seria ser radical ou não, do ponto de vista de direita ou até mesmo de esquerda. Eu acredito que ser radical de esquerda, por exemplo, é, sei lá, eu defender aborto e querer legalização de todas as drogas, porque é algo que não parece razoável dentro da lógica da sociedade que a gente vive hoje. Para você, para ela sim. Não, é a lógica da sociedade. Nós temos uma população do Brasil, 69% cristã. Então não faz sentido eu querer passar uma pauta a liberação das drogas numa população que é quase 70%. Mas é uma questão de opinião. Não, mas é isso que tá, é o que eu falei. Não é natural para um país que é cristão. Se fosse um país... Desculpa, só para não perder o final, eu digo o seguinte, é uma questão de opinião, e ela, como vereadora ou como cidadã também, ela tem o direito de ter. Não, tem um direito. Como você tem o teu também, mesmo sendo de direita, né? Então, tem um direito, mas assim, a opinião, cada um pode ter a sua, mas fatos ninguém pode ter os seus. Eu entendi. O fato é que mais da metade da população é cristã, então não faz sentido adotar uma pauta como essa. Eu entendi um pouco a pergunta do Pedro, porque é o seguinte, você é um político jovem ligado ao MBL, Movimento Brasil Livre, que se protagonizou, ganhou notoriedade no país, por um movimento muito de contestação dos políticos tradicionais e de provocação mesmo, né? No início mesmo do movimento, o movimento ganhou visibilidade por conta da provocação. E essa provocação, em alguns momentos, leva à ideia de um certo extremismo, de certo radicalismo. Primeiro, eu queria lhe perguntar, explica pra gente o que é o MBL, na sua visão. Você, inclusive, que trabalhou com políticos importantes do MBL em São Paulo. Bom, o Movimento Brasil Livre é um movimento que surgiu lá no impeachment da Dilma e
graças a Deus a gente conseguiu impeachá-la através de outros agentes também políticos. E o MBL ele nasce muito com a vontade de querer ser uma representação da direita, mas fora da direita que muitos julgam radical, que seria uma direita que adota pautas que por muitas vezes não fazem, como eu havia citado. Isso serve para a direita também, porque muitas pessoas falam, você só ataca a esquerda. Não, eu já bati em Bolsonaro quando ele estava no auge fazendo coisas que não eram certas, ao meu ver. Então, quando a gente se coloca como esse agente político que vai realmente debater o que é coerente para o Brasil, independente de ganhar like ou não, eu acho que a gente se coloca como um player dentro desse jogo político que realmente quer solucionar os problemas do Brasil. E isso foi em tudo. Reforma da Previdência. Ninguém queria falar sobre reforma da Previdência. Tinha 3% de aprovação. O MBL foi lá, pautou o tema e foi discutir sobre isso. Agora mesmo, na escala 6x1. Ninguém quer falar sobre isso da direita, e quem fala está querendo aderir a um discurso populista que não faz o sentido também dentro da realidade. O MBL está lá, está falando, pessoal, vocês estão querendo pegar um problema complexo e transformar ele numa solução simples, que não é assim que funciona. Então eu vejo mais o MBL como esse player que, independente se vai ter likes, se vai ter popularidade ou não, tentando resolver de fato os problemas do Brasil do que qualquer outra coisa. E sobre provocação, eu não acredito que o trabalho que a gente faz seja provocativo. Não do ponto de vista de que, caramba, eu vou encher o teu saco para você me agredir, que é o que geralmente as pessoas falam. Eu acho que assim, quando você faz questionamentos às figuras públicas que são pagos com dinheiro público, e principalmente pessoas que já foram investigadas ou condenadas por corrupção, eu acho que é completamente legítimo um cidadão comum fazer uma pergunta a uma figura pública em espaços públicos. Mas quando eu falei provocação, né, no sentido nem para gerar uma agressão, uma violência, mas sim a reação aquele questionamento. E você sabe que os políticos, do modo geral, não gostam de ser contestados, né? Aquilo que sai ruim para ele na foto, ele não gosta. Então, às vezes, a provocação foi nesse sentido. Matheus, e você falou sobre alguns temas polêmicos que você foi contra. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as suas bandeiras. O que é que você pretende aí defender nessa gestão que vai se iniciar? Então, tem minha principal pauta, que é essa que eu falei do Jovem Fiscalizador, meu principal projeto de campanha para fazer as crianças exercerem cidadania desde a base. Mas eu acho que nós vamos ter aqui algumas implicações muito fortes nos próximos anos, principalmente para essa legislatura, que é a questão do transporte público. Eu venho tentando estudar bastante sobre esse tema. Eu vi que é um problema generalizado do Brasil, principalmente em vários momentos, em algumas cidades você vai ver que existe uma máfia do transporte, e de fato existe. Tirando com base nisso, aqui eu sei que a gente não está operando com licitação, mas observando outras cidades do Brasil, tem muitas cidades também que não operam com licitação e ainda assim conseguem ter um transporte público de qualidade. Então acho que é muito mais sobre um papel de fiscalização agora, nesse período, sobre as empresas de transporte. Por exemplo, vou dar o exemplo de Joinville. É um dos maiores transportes públicos do Brasil, uma gestão que funciona sob via judicial, contrato, não tem licitação lá. Inclusive eu estou indo para lá, acho que daqui a 2 semanas, vou tentar conversar com o prefeito Adriano, que é o prefeito de Joinville, para enxergar, ele poder apontar algumas coisas, até para trazer como experiência aqui para Natal. Na questão do transporte público, o grande problema, tendo licitação ou não, é a questão do financiamento desse sistema. E há discussões, inclusive, de tarifa zero. O que pensa o vereador eleito Matheus Faustino? Então, sobre tarifa zero é muito simples falar sobre isso, porque me diz uma cidade no Brasil com mais de 500 mil habitantes que tem tarifa zero. Nenhuma. Me diz uma capital no Brasil que tem tarifa zero. Nenhuma. E por que isso não existe? Porque tarifa zero no final do dia é imposto do trabalhador sendo pago para generalizar um transporte gratuito para todo mundo. E isso é insustentável a longo prazo, porque não existe almoço grátis. Inclusive, as próprias passagens que são gratuitas para idosos ou estudante que paga meia, isso, no final do dia, quem está contribuindo também para que exista esse tipo de isenção é o trabalhador na ponta. E boa parte das tarefas serem altas também vem decorrente disso. Então é estudar o meio termo entre o subsídio da prefeitura e das empresas de ônibus e tentar convergir no máximo de qualidade possível para o trabalhador, e também que faça sentido para o subsídio da prefeitura para que ela consiga arcar com esse prejuízo. Mas quando, Matheus, nós falamos em transporte coletivo, tem sempre aquela história, as pessoas na hora das licitações colocam sempre ar-condicionado, não sei o que. Isso também não tem a menor possibilidade hoje de existir, né? Então, por isso que eu falei, tem que ser bem estudado, porque, por exemplo, dá um exemplo do BRT em Curitiba, por exemplo. Século XX, Curitiba já tinha resolvido esse problema. 1990 já tinha BRT com rede integrada em Curitiba. Então, é muito mais a gente analisar de maneira urbana a nossa cidade e aí tentar fazer um transporte público que funcione para todas as zonas, desde a Zona Norte até a Zona Sul, isso fazendo com o sistema integrado, porque faz muito mais sentido para o cara hoje, por exemplo, o cara quer sair, sei lá, do satélite
satélite e quer ir pro via direta. A passagem é R$4,50. Pro cara faz muito mais sentido e fica mais prático pagar R$6 no moto Uber. Então, existe também essa defasagem de que o cidadão ele não está querendo também usar o transporte público mais, primeiro, pelo alto preço e segundo, pela péssima qualidade. Então a gente tem que chegar nesse meio termo para ficar acessível para o cara que tem que usar e tem que ficar prático para ele também e também ficar prático para as empresas. Tem casos de licitação que muitas empresas de ônibus nem chegam a querer entrar porque realmente fica muito engessado, como você falou. Agora sim, esse engessamento ele tem que vir como uma contrapartida. Se os ônibus eles têm que atender esse critério, como a prefeitura ela pode fazer um subsídio para que isso possa acontecer? De repente, dar um subsídio acima da média e depois ir baixando com o tempo, fazer um fundo de garantia, não sei. Mas são coisas que tem que ser estudadas para que faça sentido para os dois lados. Eu comecei essa entrevista falando que a direita, nos seus 50 tons, né, 50, enfim, eu sei que tem vários tipos de políticos de direita. E eu queria saber quais são suas referências nesse campo. Um campo que geralmente o jovem está ali para centro-esquerda e tal. E por que você se sente um político de direita? Parte da vontade de querer entrar na política veio em 2021, porque eu não enxerguei referências aqui no estado. Aqui no estado não. Isso, eu não cheguei a referência, eu queria buscar referências para poder exercer ali um voto e aquela pessoa me representar. De Riachuelo, né? Minha família. Minha família é de Riachuelo, para me representar, mas eu não encontrei ninguém. E daí eu parti meio que para uma jornada de que, caramba, eu posso ser essa referência um dia. E eu saí daqui, em 2021, fui para São Paulo, fui trabalhar, na verdade, fui tentar uma vida diferente, porque aqui a gente não tem oportunidade. A oportunidade aqui é completamente escassa, é o endêmico do nosso estado. Salvo engano, nós somos o segundo estado com maior desigualdade social do Brasil. Isso porque a nossa elite, ela não é uma elite empresarial, não é uma elite que está fornecendo emprego para as pessoas, é uma elite de funcionalismo público. Tanto que 57% da receita líquida do estado do Rio Grande do Norte é só para a folha de pessoal. E ainda assim, com tudo isso que acontece de privilégio, com a máquina completamente inchada, o governo ainda quer aumentar imposto, que seria o ICMS, para 20%. Isso está na ordem do dia. Ontem, inclusive, o secretário estadual de Fazenda, Carlos Eduardo, estava aqui, inclusive falando de limite prudencial e de aumento do ICMS. Mas continue, por favor. Exatamente. Eu vi algumas entrevistas deles, assim, as justificativas eu acho completamente pífias. Algumas delas levam em consideração que todos os estados daqui aumentaram o ICMS. Ele só esquece de dizer que muitos estados têm um ICMS de 17%. São eles Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. E sabe o que esses estados têm em comum? Todos são superavitários. Nenhum é deficitário como o Rio Grande do Norte. Todos pagam mais impostos para a rede da União, pagam mais impostos para o sistema federal e recebem menos. O contrário do Rio Grande do Norte e de todos os estados do Nordeste. Eles pagam menos e recebem mais, ou seja, eles ficam negativos nessa conta. E detalhe, todos esses estados do Nordeste têm mais Bolsa Família do que carteira assinada. Então, a solução que o governo do estado tem para ter uma oxigenação na economia e para que as pessoas consigam sobreviver e ter oportunidade de emprego é aumentar mais imposto. O cara já está tendo um atendimento de merda no serviço público, desde da saúde, educação e segurança. Então não faz o mínimo de sentido, até analisando esses dados que são objetivos. Você falava das suas referências. Certo, mas voltando para as referências. Eu não encontrei nenhuma referência aqui, fui para São Paulo, estava tentando ganhar a vida lá, consegui um trabalho com um colega meu, que eu conheci na época de fisiculturismo, eu já fui atleta de fisiculturismo, e em 2022 eu conheci o pessoal do MBL, que hoje viraram meus amigos, e eu fui trabalhar numa campanha para deputado estadual do MBL, que era o Cristiano Beraldo. Ele não chegou a vencer, mas pós-campanha, como eu me mostrei ser um cara muito dedicado, eu acabei ficando dentro do MBL, e a partir de 2023, logo no início, ali em janeiro, eu comecei a gravar vídeos e expor minha opinião, e foi assim, muito rápido, meu crescimento foi meio que exponencial. O primeiro vídeo já bombou muito, assim, eu lembro que foi no TikTok, eu dei uma opinião sobre um caso que tinha acontecido em Brasília, um cara vestido de mulher tinha entrado num banheiro feminino, e aquilo gerou uma polêmica, eu fiz um vídeo de opinião sobre isso. Aí eu tava vindo visitar minha família, inclusive, eu soltei o vídeo em São Paulo, saí do aeroporto de Guarulhos, estava com 1 milhão de visualizações já em 2 horas. Cheguei aqui, tava com 2 milhões e meio, fui crescendo, chegou em 4 milhões, aí o TikTok foi, derrubou o vídeo e derrubou minha conta. Aí a partir disso aí eu criei outra conta e continuei fazendo vídeo, e basicamente meu crescimento foi na internet. Se não fosse as redes sociais, eu simplesmente não estaria aqui hoje. Ô Matheus, você está preparado para a cobrança? Porque com certeza você deve ser muito cobrado nessa tua primeira gestão, principalmente pelas tuas opiniões, e como bem disse Jorge, é difícil na realidade, né, você hoje ser um político de direito com uma opinião tão forte como você vem tendo, né? E aqui, aproveitando as perguntas, algumas manifestações aqui, o João, melhor vereador de Natal, o Davi Valentim dizendo que Faustino é foda, cria da academia. Temos aqui o único vereador que vai recusar o aumento de salário, Félix Guedes, algumas manifestações. O Edivan Rodrigues diz a mesma coisa, concordo com o Faustino, bom trabalho a ele, a vocês aí da bancada também.
Show, então, eu estou preparado, inclusive eu gosto desse tipo Tem também essa opinião contra a Sofia Zaral, está dizendo aqui, se ele preza pelo dinheiro público, o que vai fazer acerca do salário do prefeito? Enfim, ele está fazendo aqui referência sobre relação salário, prefeito, privilégio, alguma coisa. Então, mas só respondendo a Sofia, inclusive, eu acredito que ela não deve saber, mas eu sou o único parlamentar que está abrindo mão do aumento de salário, que é quase R$10.000. O único parlamentar também que está abrindo mão de carro oficial, de motorista, de convênio médico, de todos os privilégios que existem dentro da Câmara, eu sou o único que está abrindo mão. Então, lutar contra privilégio é comigo mesmo. Perfeito. E em relação à pergunta do Pedro, eu gosto, inclusive, que me cobrem mesmo. Porque se a gente fica rodeado de pessoas que só vão validar a gente, Isso. dificilmente você evolui. Não só como ser humano, mas como parlamentar, principalmente exercendo uma atividade de tanta responsabilidade. Então, eu não só incentivo as pessoas que me seguem a me cobrarem, até porque todos os meus projetos são nesse sentido, de fiscalização, de transparência, etc. Como se isso acontecer, eu vou gostar muito e vou estar aberto para responder cada um deles. Matheus, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu tenho só um questionamento, você pode responder em 1 minuto. Como é que está essa história de eleição da mesa diretora da Câmara Municipal? Você já foi procurado para dar apoio inclusive parece hoje só tem um candidato, né? Que é o Érico Jacome, atual presidente, e foi reeleito e deve ser também reconduzido à presidência da Câmara. Como é que está seu posicionamento em relação a isso? Rapidinho. Bom, eu não fui procurado até então, não sei se é só o Érico Jacome que está à disposição de pleitear o cargo de presidência da Câmara, mas não tive nenhum diálogo em relação a isso ainda, para ser bem sincero. Você nem chegou a pensar sobre o assunto, né? Eu não pensei porque eu não fui procurado ainda, e como eu não conheço muito bem os players da Câmara, então vou esperar ser procurado em relação a isso e para eu ter um posicionamento mais claro. Matheus Faustino, vereador eleito do União Brasil, boa sorte aí no seu mandato, vamos acompanhar e com certeza você vai ser convidado outras vezes aqui para a gente bater um papo sobre política e sobre a municipalidade. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Matheus. forte abraço.